Você certamente já ouviu falar na chamada Era de Aquários, um tempo que promete um mundo com mais liberdade e menos conservadorismo, ou a Era do Ser, onde a humanidade se transformará através do ser, em detrimento do ter. Será que este novo tempo já se iniciou? Você já está sentindo essas transformações? Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um joinha para nos ajudar a expandir aqui. Agora, a nossa vinheta. Para entender a Era de Aquários, primeiramente devemos entender o conceito de era astrológica. Pois bem, esta é definida a partir de conceitos da astronomia, por exemplo, o ponto vernal. Este ponto é para onde o Sol aponta no polo celeste, que por sua vez são pontos imaginários determinados pela projeção dos polos geográficos da Terra na esfera celeste, ou seja, no céu visível durante o dia ou a noite, como podemos observar no vídeo. Esse movimento circular leva aproximadamente 26 mil anos para dar a volta, demorando cerca de 2.160 anos para mudar de signo do zodíaco. Esse movimento circular é no sentido contrário do movimento anual astrológico, ou seja, começou com Áries, está passando por Peixes, e o atual é Aquários, e assim por diante, como podemos ver. Entretanto, há astrólogos que dizem que a nova era de Aquários ainda não começou. Não há um consenso entre eles sobre o começo exato. Alguns dizem que a nova era se iniciou na década de 1960. Outros defendem o ano 2000 e outros falam que só irá começar no ano 2600 ou até 3000. Apesar disso, é possível ver e sentir as influências dessa transição de eras. No dia 21 de dezembro de 2000... No começo da noite de hoje, um fenômeno raro aconteceu no espaço. O alinhamento entre Júpiter e Saturno. E foi possível observar a olho nu a chamada grande conjunção entre os dois maiores planetas do Sistema Solar. Para alguns astrólogos, esse acontecimento marcava o início da nova era, que se caracterizava pela expansão tecnológica e pela tentativa de se chegar a uma identidade planetária, capaz de reunir todos numa mesma família, sem distinções de raça, credo ou gênero, como Jesus demonstrou quando esteve aqui encarnado há mais de 2000 anos, na Era de Peixes. Eu particularmente acredito que esta Era de Aquários se iniciou em 1969, quando o homem pisou na Lua. Esse foi o pontapé inicial para o início de grandes maravilhas que estão por vir do ponto de vista mental, espiritual, social, cultural e tecnológico, coincidindo assim com aquela data limite que foi estipulada pelo médium mineiro Chico Xavier. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Segundo a teosofia, que é o conjunto de doutrinas filosóficas, místicas, ocultistas e especulativas, fundada no final do século XIX por Helena Blavatsky e outros, que se baseia na ideia de que todas as religiões derivam de um tronco comum que foi sendo modificado pelas circunstâncias, cuja essência perdida oferece os caminhos para a ascensão e a salvação do espírito.
A teosofia traz o conceito de raças raiz, que são as raças que evoluem em rondas de um globo. Em cada ronda evoluem 7 raças raiz, e cada raça raiz produz 7 sub-raças, que são derivadas da raça raiz. Na atual ronda terrestre já se desenvolveram as seguintes 5 raças raiz, nascidos por si mesmos, ou sem mente. Esta raça teria aparecido há 300 milhões de anos e vivido em um continente que Blavatsky chamou de a Ilha Sagrada Imperecível. Os homens dessa raça, se é que podemos chamá-los de homens, eram imensos e não possuíam nem corpo físico, eram seres etéreos, nem mente. A reprodução ocorria por cisseparidade, algo semelhante ao que ocorre com as amebas. Como esta raça não era mortal, ela não desapareceu, apenas converteu-se na próxima, nos nascidos do suor. Nascidos do suor ou sem ossos. Eles teriam vivido em um continente chamado Hiperbóreo. Nesta raça apareceu um rudimento de mente. No entanto, ainda não havia uma ponte entre espírito e matéria para a mentalidade. Ao final do seu período de evolução, essa raça converteu-se na seguinte, a nascidos do ovo. As 2 primeiras raças são chamadas de raças semidivinas. Nascidos do ovo ou Lemuriana. Teriam vivido em um continente chamado Lemúria. Esta raça era inicialmente hermafrodita, reproduziam-se por meio de um ovo que se despendia do corpo. Esta raça passou por grandes transformações durante o seu período evolutivo. Ao final do seu período, o homem tornou-se mortal, consolidando-se o corpo físico e a reprodução sexuada como se conhece hoje. Esta raça desapareceu, convertendo-se na raça Atlante. Estes teriam sido os gigantes que viveram há 18 milhões de anos no continente chamado Atlântida. Seriam os primeiros que podemos chamar de homens. A raça Atlante representaria o ponto mediano da evolução nesta atual ronda. A Atlântida, assim como seus habitantes, teria sido destruído por um cataclismo. Os sobreviventes desse desastre fundaram a nova raça raiz, a Ariana. A atual raça raiz, que segundo Blavatsky existiria há cerca de 1 milhão de anos. Para Blavatsky, nesta ronda ainda surgirão mais 2 raças raiz, quando então a atual ronda chegará ao seu fim. 6ª raça raiz, mais desenvolvida que a 5ª. 7ª raça raiz, mais desenvolvida que a 6ª. Os teosofistas acreditam que sempre que há uma mudança de raça, há um momento de grandes transformações, como podemos perceber ao longo da história. Uma ideia muito ligada a essas transformações é o que disse o apóstolo João em suas várias revelações nos livros do Apocalipse, mas não a ideia de ser este o momento final de uma era, que ocorrerá uma única vez em que tudo se findará, mas sim uma metáfora para vários fins de ciclos e vários inícios de outros, o princípio de uma era nova como a que estamos vivenciando agora. Ele é cíclico, a cada período de tempo ocorre um apocalipse, quando a humanidade passa por grandes transformações históricas de tempos em tempos. O livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e publicado em 1961, traz um trecho sobre o Apocalipse que diz: todos os fatos posteriores à existência de João estão previstos nesse livro, embora frequentemente a visão apostólica penetre no obscuro e no incompreensível. Isso se deve porque sua visão humana e de homem do seu tempo não foi capaz de copiar fielmente as visões que teve da expressão divina para a Era de Peixes, posterior à sua morte. Sem dúvida, as figuras mais dolorosas nas escrituras relacionadas que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno e da era que passou é bem aquela da igreja transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura, embriagada com o sangue dos santos e demonizando quem pensava diferente da igreja. Emmanuel diz, reza o Apocalipse, que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses, acrescentando que o seu número era 666.
examinando-se a importância dos símbolos naquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como sendo de 30 anos, em vez de 30 dias, obtendo desse modo um período de 1260 anos comuns, justamente o período compreendido entre 610 e 1870 da nossa era, quando o papado se consolidava. Perceba que esse é um período que sincroniza-se com o fim da Era de Peixes e início da Era de Aquários, 2160 anos, que é o tempo para a mudança do signo. Como vimos anteriormente, essas datas não são precisas e não existe consenso dos astrólogos a respeito. Entretanto, haverá sim um apocalipse final, mas daqui a muito tempo ainda, ao final da experiência evolutiva humana, um grande cataclismo global em que acontecerá a escolha daqueles espíritos que partirão para mundos mais evoluídos ou aqueles em que estarão estacionados, já que nós não regredimos em ambos os casos, dando prosseguimento aos seus processos evolutivos. Vejamos a passagem do milênio no ano 1000, que contou com muitas ideias que vinham sobretudo dos mosteiros e dos sermões de abades de ser o momento final da história, com acontecimentos sucessivos e incomparáveis como a aparição do Anticristo, a volta de Jesus à Terra e o juízo final. Essas ideias se deram pela interpretação literal do Apocalipse de João, que é considerado o livro mais obscuro e enigmático da Bíblia. Assim, essa forma grosseira de interpretar as Escrituras tomou conta dos corações e mentes do homem europeu. Posteriormente, até papas e outras personalidades históricas foram consideradas anticristo por suas ações e transformações que ocorriam na Terra, dando início à ideia de estarem vivendo mais uma vez o fim dos tempos, que não aconteceu como a maioria imagina. Por fim, é preciso sempre lembrar das palavras de Emmanuel, mentor de Chico Xavier, dizendo que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre e para a nova era de Aquários, pois voltemos aos nossos propósitos, cumprindo-nos reconhecer nos evangelhos que são parte do pensamento e das ações de Cristo. Em verdade, uma luz maravilhosa e divina que ecoa incessantemente através das eras, do tempo e do espaço, e que só tem se avivado e reacendido na face da terra e na consciência dos seres, a cada novo momento, desde que surgiu com a experiência humana de Deus no globo. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí, curtiu? Se identificou com o vídeo? Se você chegou até aqui, eu quero agradecer de coração e te desejar uma nova era de muita paz, amor e luz. Agora, me diz qual a sua opinião nos comentários. Até mais!